Química Básica, professor Éder Almeida. Primeira parte, ligação covalente. Bom, gente, quanto às características da ligação covalente? A primeira característica, os átomos se estabilizam por compartilhamento ou emparelhamento de elétrons. Os elétrons do par eletrônico compartilhado, do par compartilhado, chamado de par ligante, são computados para os dois átomos participantes da ligação. O par ligante pode ter um elétron de cada átomo, que a gente chama de ligação normal, ou dois elétrons de um único átomo, que é a ligação coordenada. Entre dois átomos podemos ter ligação simples, dupla ou tripla. Na ligação covalente, os orbitais atômicos originam os orbitais moleculares. Bom, na ligação covalente, damos muita importância à chamada fórmula eletrônica, que é chamada de fórmula de Lewis, e fórmula estrutural plana. Por exemplo, vamos pegar primeiro a molécula de H2. Aqui estão os átomos de hidrogênio, cada um com um elétron na camada de valência. A estabilidade deles seria acontecida com dois elétrons para ficar com a configuração eletrônica do hélio, e assim eles compartilham esse elétron. Então, para eletrônico, os dois elétrons passam a contar para os dois átomos. Dessa forma, passamos a ter essa forma que a gente chama de fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, que mostra os elétrons, e temos essa fórmula que a gente chama de fórmula estrutural plana. Beleza? No exemplo 2, temos a molécula de O2, a molécula de oxigênio. Aqui estão os oxigênios com 6 elétrons da camada de valência. Cada um precisaria de 2 elétrons para se estabilizar, para ter 8 elétrons da camada de valência, sendo assim cumprindo a regra do octeto. E aí eles fazem uma ligação, cada um fica com 7. E uma segunda ligação, cada um fica com 8. Estabilizam. Dessa forma, eles passam a ter entre eles 4 elétrons ou 2 pares eletrônicos, mas identificamos aí esses pares que ficam de fora da ligação, que são chamados de par não ligante. Muito bem. A ligação, a fórmula estrutural plana, mostra 2 tracinhos, que é a ligação dupla, lá em cima é a ligação simples, e os pares não ligantes. Exemplo 3, a molécula de nitrogênio. Aqui estão os átomos de nitrogênio, N2, eles têm 5 na camada de valência, são do grupo 15, é um átomo do grupo 15 da tabela periódica, precisam receber 3 elétrons para se estabilizar. Então, eles vão fazer a primeira ligação, a segunda e a terceira. Sendo assim, cada um fica com 8, eles passam a ter 6 elétrons ou 3 pares eletrônicos ligantes entre eles, que significa a ligação tripla com os pares ligantes. Bom, gente, no exemplo 4, nós vamos falar do HCl, do cloreto de hidrogênio. Então, já é uma substância composta. Temos aqui hidrogênio e cloro. O hidrogênio precisa de um elétron para se estabilizar e o cloro de um elétron, pois ele é um halogênio, grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Eles vão compartilhar. Dessa forma, o hidrogênio fica com 2 elétrons, configuração do hélio, o cloro com 8 na camada de valência e configuração do gás nobre argônio. Aqui estaria a fórmula eletrônica. Você pode ver que em torno do cloro só coloquei os elétrons de valência, que são 8 elétrons, porque conta do hidrogênio também. E aqui a fórmula estrutural plana, e eu botei ali os 3 pares não ligantes que sobram do átomo de cloro. Um exemplo 5, dióxido de carbono, já uma molécula que apresenta 3 átomos, um átomo de carbono e do oxigênio. Como é que a gente arruma quando tem mais de um átomo? A gente procura colocar no centro da estrutura, ou no centro para fazer as ligações, o átomo que faz mais de ligação. Nesse caso é o carbono, porque ele tem 4 elétrons na camada de valência, grupo 14, ele se estabiliza com 4 ligações. Os elementos oxigênio ficam periféricos, em volta do carbono. Nesse caso, uma estrutura, vamos dizer assim, a princípio linear. Então, o que acontece? Os oxigênios precisam de 2 ligações cada uma. E eles se estabilizam com 2 ligações e o carbono se estabiliza com 4. Sendo assim, vamos ter essa fórmula eletrônica, essa fórmula de Lewis.
né? Ou seja, com dois pares eletrônicos na ligação CO do lado esquerdo, dois pares eletrônicos com a ligação CO do lado direito. E aqui a fórmula estrutural plana, onde somente os oxigênios apresentam pares eletrônicos não ligantes. Ainda falando de fórmula eletrônica de Lewis e fórmula estrutural plana, vamos colocar aqui o exemplo do cianeto de hidrogênio, né? O cianeto de hidrogênio a gente começa escolhendo o carbono que faz mais ligações, 4 contra 1 do hidrogênio, logo ele vai para a periferia, e são 3 do nitrogênio. Aqui você resolve a estrutura do hidrogênio, a estabilidade do hidrogênio, e com uma tripla, a estabilidade do carbono e do nitrogênio. Muito bem. Temos aqui a estrutura eletrônica, você pode ver que são 3 pares eletrônicos entre carbono e nitrogênio, e aqui a representação já com uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio e um par não ligante lá no elemento nitrogênio. Aqui no dióxido de enxofre, é uma molécula também com 3 átomos, mas com todos eles do mesmo grupo da classificação periódica, são calcogênios. Escrevemos primeiro o enxofre, que é o átomo diferente, e os 2 oxigênios em volta. Todos fazem 2 ligações normais para se estabilizar. Então vai acontecer uma dupla, e aí acontece um negócio interessante. O enxofre já está estabilizado. Para acontecer a segunda ligação, o enxofre vai usar um de seus pares eletrônicos e o oxigênio não vai compartilhar com ele, fazendo uma ligação coordenada. Tá certo? Muito bem, vamos representá-la dessa forma. Fica um par eletrônico ali entre dois pares entre o enxofre e o oxigênio e um par entre o enxofre e o outro oxigênio. Só que essa ligação coordenada ela tem umas características diferentes. Por quê? Porque, primeiro, ela é um par eletrônico de um átomo de enxofre, tá certo? Então, ela admite que essa ligação dupla pode ser deslocada também para o outro oxigênio. Então, você admite 2 estruturas para uma única substância. Esse fenômeno tem um nome, são chamados de ressonância, e essas 2 estruturas recebem o nome de híbrido ou estruturas de ressonância. A gente pode representar fazendo 2 duplas, né, uma para cada lado, isso aí leva o enxofre a falar que houve expansão do octeto, porque se você contar um par eletrônico para cada tracinho, para cada ligação, né, você vai chegar ali a 10 elétrons para o enxofre, é uma maneira de representar, ou você representa assim, ó, você bota uma ligação e coloca esse pontilhado dizendo que essa dupla está, digamos assim, passeando de um oxigênio para o outro. A gente costuma dizer que quando a gente tem uma situação dessa, nós temos 3 traços, seriam 3 ligações, mas não 1 e 2, é 1,5 para cada lado. Só que é muito difícil representar graficamente uma meia ligação, ok? Bom, uma coisa muito comum é montar a fórmula estrutural plana de compostos. Então, eu proponho um exercício aqui para montar uma fórmula estrutural plana de algumas substâncias. Por exemplo, o ácido nítrico. O ácido nítrico, que faz mais ligação, é o nitrogênio. São 3 ligações, então ele vai para o meio da estrutura. O oxigênio é o segundo que faz mais ligações. 2 ligações, porque tem 6 na camada de valência. Então, você envolve o nitrogênio com o oxigênio e o hidrogênio sempre na extremidade. O hidrogênio faz uma única ligação, isso estabiliza o hidrogênio, e o oxigênio que ligou ao hidrogênio falta mais uma. Então ele faz mais uma, e agora o nitrogênio faltam 2. Então ele se estabiliza com dupla, o que vai estabilizar o oxigênio, por exemplo, lá de cima, e aí uma ligação coordenada. Aqui, por exemplo, eu mostro que íons podem ser feitos dessa maneira. Fosfato, PO4. A gente escreve o fósforo, faz 3 ligações, envolve com oxigênio, só que existem 3 cargas negativas, são 3 elétrons. Então, essas 3 ligações significam um elétron para cada oxigênio, que tem 6 na camada de valência, eles ficam com 7. Logo, eles fazem uma ligação com fósforo, que é do grupo 15, então faz 3 ligações e se estabiliza, e aí fazemos uma ligação coordenada. O item C, nós temos uma substância iônica, que é o sulfato de potássio. Então, primeiro a gente simboliza o sulfato, SO4. A gente coloca o enxofre, os 4 oxigênios, as 2 cargas sempre no oxigênio, são 2 cargas negativas do sulfato, porque o potássio tem carga mais 1. 2 ligações estabilizando os oxigênios, que tinham 7 elétrons, passaram a ser 8. O enxofre passou a ter 8, já que ele tinha 6.
e 2 ligações coordenadas. Segunda parte, orbitais atômicos e moleculares. Os orbitais atômicos, né, aquele que é definido como a região do espaço, que existe a maior probabilidade de encontrar o elétron, eles têm formas geométricas definidas, né, calculado por uma equação matemática, equação de Schrödinger, né, e eles têm esses aspectos. O importante destacar aí é o orbital S, né, o orbital S, ele é um orbital que está aqui, ó, ele tem forma esférica, tudo bem? E os orbitais P. Os orbitais P são esses 3 que estão aqui, ó, cada um orientado para um eixo cartesiano, e eles têm forma de halteres. Os demais não são tão importantes para o nosso curso aqui, não. Tá bom? Bom, gente, o que é o orbital molecular? É quando nós vamos superpor orbitais atômicos, a função de onda dos orbitais atômicos. Por exemplo, orbital S, vamos superpor aquela forma esférica dele. Orbital P, vamos superpor aquela forma em halteres que o orbital P apresenta. O orbital molecular sigma, ele é quando os dois orbitais se interagem pelo mesmo eixo geométrico. Por exemplo, o orbital SS, como acontece na molécula do H2. Nós temos aqui os dois hidrogênios, são dois orbitais esféricos, eles se interagem, ok? E aí formamos pelo mesmo eixo esse orbital sigma. Podemos ter também o S com P, por exemplo, na molécula do cloreto de hidrogênio, HCl. Nós temos aqui o orbital do hidrogênio, que é esférico. Já o orbital do cloro são 3 orbitais P, na forma de halteres, como você está vendo, cada um orientado por um eixo cartesiano. Mas eles interagem ali pelo mesmo eixo, no caso o eixo X, formando então o orbital sigma, molecular sigma, dessa forma. Os orbitais P ali não ficam perpendiculares e não interagem. Ainda falando de orbital molecular sigma, podemos ter também entre 2 orbitais do tipo P, como na molécula do gás cloro. Você pode perceber que aqui eu tenho os 2 átomos de cloro e a sua camada de valência representada pelos seus orbitais, Px, Py, Pz. Então eles podem interagir pelo mesmo eixo e aí formamos esse orbital molecular entre eles, né? Aumenta a probabilidade, logo a área fica maior. Ok? Um outro tipo de orbital molecular ou ligação é o orbital molecular π. Ele acontece quando os orbitais interagem por eixos paralelos, sempre após a ligação ou orbital molecular sigma. Por exemplo, na molécula de O2, que é uma dupla, nós temos aqui um oxigênio e o outro oxigênio. Eles têm 6 elétrons. Então, a primeira interação que ele faz é do tipo sigma. Depois, o que eles vão fazer? Uma segunda ligação. Então, eles vão fazer por eixo, essa é a ligação sigma, depois por eixo paralelo, aumentando a probabilidade de fazer por cima ou por baixo, que é a ligação π. Quando temos, por exemplo, o nitrogênio, é diferente, né? Porque é uma tripla. Então, ele vai fazer a ligação sigma, e aí vai fazer a primeira ligação π, né? Como coloquei aqui em cor amarronzado, mas também pode ser feito pela segunda ligação π. Então formamos 2 π's e uma sigma, enquanto que no oxigênio uma π e uma sigma. Bom, dessa forma nós podemos fazer o seguinte resuminho. No H2 é uma única ligação, é sigma, ou um orbital molecular sigma. No HCl, uma única ligação, é sigma. Por exemplo, no O2, como são 2 ligações, uma sigma e uma π, e no N2, quando eu tenho a tripla, é uma sigma e 2 π's. Sendo assim, é possível fazer um exercíciozinho, né, identificando ligação π em algumas estruturas. Por exemplo, essa estrutura aqui, estrutura orgânica aqui, eu tenho várias ligações ali, né, no carbono, no nitrogênio, mas toda vez que eu tenho uma única ligação é sigma. Se eu tenho uma dupla, uma sigma, uma π. Se eu tenho uma ligação é sigma. E quando eu tenho uma tripla, uma sigma e 2 π. Aqui eu boto um segundo exemplo, essa molécula aqui que é o aldeído lático, né? Todas as ligações simples são sigmas, ó. Inclusive não esquecer, né, da ligação HO ali no grupamento hidroxila, e quando eu tenho a dupla, uma é sigma
e outra é π, ok? Bom, gente, com isso nós fechamos a nossa aula 2. Muito obrigado. Até a próxima aula.